Bem, hoje nós vamos estudar sobre línguas. Amém? Oração em outras línguas. Diga para o seu irmão, oração em outras línguas. Amém? Você deve estar sentindo falta do nosso pastor Cristiano, da nossa amada Kátia. Amém? E Kátia está em recuperação, segue em recuperação, está bem, mas precisou repousar. E pastor Cristiano precisou dar uma assistência a ela, amém? Mas eles estão bem. Recebam, em nome de Jesus, o nosso carinho, o nosso amor. Sejam amados nessa manhã, não é isso? Igreja, amém? Aleluia. E nos domingos pela manhã, durante todo o ano, nós tivemos estudamos assuntos, né, a respeito da doutrina, né, do que nós cremos, e foi glorioso. E a gente viu recentemente, nós tivemos um estudo sobre a Trindade. E também, domingo passado, nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo. Hoje eu não vou falar os pontos que foram falados domingo passado. Na verdade, a intenção é que a gente se aprofunde um pouco, mas existe uma nota no meu coração de falar sobre o Espírito Santo. E quando eu falo sobre o Espírito, quando o Senhor me inspira a falar sobre o Espírito, todas as vezes, exatamente todas as vezes, algo acontece. É maravilhoso. A gente precisa, como igreja, aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, amém? Deixa eu abrir aqui. E aí a gente vai, o tema é oração em línguas, a oração em outras línguas, né? Mas eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo, até que para que a gente possa entender sobre a importância da oração em outras línguas, do falar em outras línguas, amém? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é co-igual, co-eterno, tanto quanto com a pessoa o Pai e a pessoa do Filho. Eles são iguais em poder, em força, né, em glória, em majestade, porque Ele é Deus. Amém? E a Bíblia, ela por vezes menciona, quando vai falar sobre o Espírito Santo, a Bíblia menciona sobre o seu caráter e sobre a sua personalidade. Existem várias passagens, nós não vamos ler, a gente já teve uma ministração sobre Trindade, mas existem várias passagens que vai fazer menção sobre o Espírito Santo, enfatizando a personalidade do Espírito e o caráter do Espírito. Outras passagens vai estar falando sobre a sua forma de agir, o seu trabalho, a forma como ele opera, bem como o seu poder. O Espírito Santo, ele sempre vai magnificar, exaltar, glorificar Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, verso 14, o próprio Jesus deu testemunho acerca disso, quando disse, Ele me glorificará. Essa palavra glorificar traz a ideia no original de algo que vai trazer para manifestar o valor, manifestar o quanto aquilo ou algo é importante. Manifestar é trazer em manifestação o valor da pessoa. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus falou, Ele me glorificará, Ele vai demonstrar, Ele vai evidenciar o meu valor, quem eu sou. Na verdade, o Espírito Santo, ele é o executador, diga, o Espírito é o executador do senhorio de Cristo. Amém? Jesus Cristo, ele é Senhor, ele é Salvador, ele é o Senhor, ele comprou a sua igreja com preço de sangue, ele pagou o preço, e ele é o Senhor. Mas quem vai executar
implantar esse senhorio de Cristo no meio da igreja é o Espírito Santo. Ele é o executador. E quando nós olhamos para as ações da Trindade, sempre o Espírito Santo, ele é apontado como uma pessoa da Trindade que vai executar, que vai trazer em manifestação as coisas. Amém? Ele é uma pessoa, mas ele é a função dentro da Trindade, dentro do operar do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele vai manifestar as coisas. Ele vai glorificar Cristo. O Espírito Santo não glorifica o homem. O Espírito Santo nunca vai glorificar, nunca vai enaltecer, vai acentuar o homem, não. O Espírito Santo vai glorificar Jesus através do homem. Amém? A igreja precisa entender os moveres do Espírito. Na verdade, nós estamos na dispensação do Espírito. E se nós quisermos ter êxito na nossa vida, se nós quisermos avançar no propósito de Deus, fazer valer o tempo que nós estamos aqui na terra, nós precisamos da ajuda do Espírito, a pessoa do Espírito. Devemos nos submeter ao governo do Espírito. Na verdade, os dons do Espírito, todos aqueles dons que a gente estudou, também houve uma manhã, nós tivemos uma manhã que foi para estudar sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito vão confirmar a pessoa e a obra de Cristo. Eu não sei você, mas antigamente, há muito tempo, eu ficava um pouco em dúvida sobre isso. Eu dizia, meu Deus, se eu ficar mais ligada ao Espírito, eu vou estar glorificando a Jesus, eu vou estar agradando ao Pai. Não existe arranhões entre eles. Na verdade, quando eu ando uma vida no Espírito, vibrante, empolgante no Espírito, é a única forma de dar glória. É como se a sua vida, se você estiver uma vida, andar em comunhão com o Espírito, a sua vida vai estar dizendo assim o tempo todo, glória a Jesus, receba Jesus toda a honra, receba toda a glória. Você entende? Nós precisamos do Espírito. E todos os dons do Espírito vai confirmar a obra de Cristo. Amém? Todas as vezes, lá em Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quando uma profecia se manifesta no meio da igreja, quando o dom de curar se manifesta no meio da igreja, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Jesus Cristo está sendo glorificado, está sendo confirmado. Sabe, meu irmão, que existem pessoas que o evangelho ele não é desprovido de poder. E sabe que nós precisamos, como igreja, testificar: Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. E quando os dons do Espírito, observe, eu estou colocando bases para entendermos o orar em outras línguas. Porque não adianta você ficar e não ter revelação, compreensão do orar em outras línguas. A gente vai chegar lá. A oração em outras línguas, ela foi dada como uma evidência física do batismo com o Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, é uma experiência para crente. Uma pessoa não crente não pode ser batizado. É preciso nascer de novo. É preciso estar inserido no corpo. É preciso ter havido o primeiro batismo, que é o batismo no corpo. E a partir daí, a pessoa crendo, porque é crer, ela recebe, ela está apta para receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas. Agora, eu falei tudo sobre, um pouco sobre o Espírito Santo, amém? Eu falei sobre o Espírito Santo, mas qual é a sua missão? Você já parou para pensar? Qual é a sua missão? O que ele veio fazer, o porquê ele foi dado à igreja. O porquê Jesus disse, olha, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não vou enviar o Consolador. Por que o Espírito Santo veio? Bem, você pode falar a respeito
me dizer assim, rapidamente que o Espírito Santo ele está aqui para convencer o homem, né? Convencer o mundo, conforme lá diz João 14, 26. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 14, verso 26. Eu estou falando, você pode anotar esses versículos, amém? E você pode falar isso, mas se nós estudarmos a palavra, existe algo que a Bíblia aponta que foi a finalidade para a qual ele veio. E eu quero que você abra em João 14, verso 16. João, capítulo 14, verso 16. Estamos avançando na compreensão das línguas. Diga para o seu vizinho, vamos irmãos, eu estou compreendendo a importância da oração em línguas. Eu preciso orar em línguas, falar em línguas com revelação. Amém? Quantos já ouviram falar que o orar em outras línguas abre porta do sobrenatural? Amém. Isso aí é bem, né? A gente sempre ouve, né? É uma coisa que... mas por que abre porta para o sobrenatural? A gente está compreendendo isso, amém? João 14, verso 16, diz assim. 14, 16. E eu rogarei ao Pai... Estou lendo na atualizada, isso aí. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bem, nesta passagem nós vemos o indício, nós vemos aqui o motivo que o Espírito Santo ele foi dado, o outro Consolador. Por que outro? Porque ele é do mesmo tipo de Jesus. A Bíblia fala, e eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, o Espírito Santo. Para quê? Qual a finalidade que eu vou dar ao Espírito Santo? Por que eu vou dar? Porque eu acho necessário, eu estou pensando como... sendo Jesus, tá certo? Porque porque eu sei que é necessário, eu sei que é necessário vocês terem o Espírito Santo. Para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, a missão básica, a missão principal do Espírito Santo é estar comigo, estar com você. A gente vai voltar para aí, mas eu quero falar sobre essa questão do... Coloca, por gentileza, o slide. Conseguem ver aí direitinho? Todo mundo está vendo? Pode apagar as luzes. Apaga bastante as luzes para... Bem, nós lemos João capítulo 14, verso 16. Agora a gente vai ler o 16, 7. Porque nós vamos compreender e nós vamos ler na amplificada. A versão amplificada, ela expande, ela define algumas coisas, fazendo a gente se aproximar do original. Eu gosto muito de fazer estudos com essa versão amplificada, tá certo? Então nós vamos ler o verso 16, capítulo 16, verso 7. Acompanha comigo. Todavia, digo-vos a verdade, convém, é proveitoso, bom e vantajoso que eu vá. Jesus falou, olha, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for o Consolador, veja, a palavra Consolador está falando da pessoa do Espírito. Está falando do Espírito Santo. E olha lembra que eu falei que muitas vezes a Bíblia vai apontar o trabalho dele.
Às vezes vai falar sobre a personalidade dele, mas às vezes vai falar sobre o trabalho dele. E aí o Consolador, essa palavra paracleto, no original paracleto, em algumas outras versões, ao invés de aparecer Consolador, vai aparecer encorajador. É na NVT. NVT aparece como encorajador. Já na mensagem aparece como amigo. Diga amigo. O Consolador. O que é que o Consolador faz? O papel do Consolador. O que é que ele faz? O que é que envolve a ação do Espírito? Aconselhar, ajudar, interceder, advogar, fortalecer. Oh, aleluia! Aleluia! Eu acho que você precisa vibrar com isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque é impossível, com a ajuda do Espírito, você falhar na sua caminhada aqui na terra. A sua caminhada está determinada, está destinada a ser uma caminhada, uma carreira de sucesso. Eu não sei qual é o que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é o nível espiritual que você está. Mas se você pegar essas verdades e decidir viver no Espírito, se movendo no Espírito, se submetendo ao governo do Espírito, meu irmão, a sua vida vai dar uma guinada. E eu não estou falando palavras jogadas ao vento para animar você. Eu estou falando verdades espirituais para o teu espírito. Convém que eu vá, porque se eu for o consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, não virá voz. Para quê? Com que finalidade? Qual o objetivo que ele virá? Para estar em íntima comunhão convosco. Aleluia! Oh! O Espírito está aqui para estar em íntima comunhão comigo. Isso significa dizer que eu não preciso me sentir sozinha. Isso significa dizer que, embora é bom, sabe, e é bênção, foi o próprio Deus que instituiu o matrimônio, o casamento, eu devo ter comunhão com meu marido, isso é bênção, mas isso significa que, principalmente, prioritariamente, eu devo ter comunhão com o Espírito. Você pode, meu irmão, ficar sem, não é bom, como a Bíblia fala, amém? Não é bom que o homem esteja só, mas os solteiros estão sem um cônjuge no momento, mas você pode passar sem amigo, entenda o que eu estou falando aqui, contextualizando, você pode passar sem um amigo, meu filho está em Portugal, ai, como eu sinto falta, né? A gente, né, fica se conectando, se comunicando, áudio, vídeo, fazendo chamada de vídeo, mas ele está distante. Mas, irmãos, Fernando pode viajar, Jefferson está em Portugal, sabe? Eu posso, de repente, me encontrar, naturalmente falando, sozinha. Mas eu estou constantemente em íntima comunhão com o Espírito. Em íntima comunhão com o Espírito. O Espírito me supre. O Espírito me envolve. Ele me guia. Ele é meu mestre. Ele enaltece, Ele exerce o senhorio de Cristo na minha vida. É o Espírito. E é aí que a língua entra. É aí que a língua entra. Talvez você já tenha pensado em muitas e estudado e visto muitas ministrações relacionadas a línguas, né? Em tantas, porque envolve tantas coisas. Mas eu quero trazer para você que a língua, o orar em outras línguas, te faz viver essa comunhão com o Espírito.
É por isso que você precisa orar em outras línguas. Ele foi dado. Jesus disse, olha, Ele virá para estar em íntima comunhão com vocês. Mas eu preciso orar em outras línguas. Eu preciso estar em íntima comunhão com Ele. Passa o slide. Pode passar. Então, vamos compreender essa questão de comunhão. Olha essa passagem que é muito conhecida essa passagem. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A graça também na amplificada. A graça, favor e bênçãos espirituais do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, né? E a presença e a comunhão. E o que é que envolve a presença e a comunhão? Envolve uma amizade. A palavra consolador, lá na versão A Mensagem, fala o amigo Espírito Santo. Ele é um amigo. E eu pergunto, você tem negligenciado o amigo? Você tem vivido essa amizade divina? Talvez a resposta dessa pergunta seja o motivo pelo qual você está vivenciando determinadas coisas na sua vida. Embaraços. As coisas não estão fluindo como deveria, porque você não está vivendo essa comunhão plena. Você não está... Quando eu aprendi isso, e eu louvo a Deus, eu oro, Senhor, me dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminando os olhos do meu coração, para que eu possa entender qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da minha herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, o qual Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. E eu digo, Senhor, eu creio que esse poder está em operação na minha vida. Você deve orar por espírito de revelação. Amém? Você deve orar. Revelações divinas, elas não estão escondidas de você, elas são para você. Aleluia! Mas como tesouros maravilhosos que estão ali, prestes a ser encontrados, você precisa cavar, você precisa procurar. A Bíblia fala, o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. Você precisa buscar, sabe, anelar, assim como a coça anseia por águas, a coça busca as águas. A coça quer as águas, o lugar da habitação dela, mesmo não sendo... Ela não tem, o corpo dela não é projetado para as águas, mas as águas é um lugar seguro. O governo do Espírito é um lugar seguro para você. Você não deve negligenciar as coisas espirituais. A impressão que dá, meu irmão, a igreja, neste século, na atualidade, nós ministros precisamos estar puxando, remando, fazendo força. Olha para o sobrenatural. Ano passado, eu estava ministrando nesse tempo, e eu estava falando sobre a 4ª dimensão. A igreja precisa se apropriar do mundo espiritual. Aleluia! Se apropriar do mundo espiritual, porque se ele não é real para você, para muitos que se oferecem o corpo para Satanás, para fazer desgraceira, eles acreditam no mundo espiritual, e eles se apropriam do mundo espiritual. E cadê a igreja? Aleluia! Aí a gente chega, precisa, bora irmão, fala em outras línguas. Aí às vezes a abençoada, o abençoado, irmão, eu não estou irada não, mas é porque às vezes, sabe, dá vontade de dar uma sacudida assim. Está na hora de acordar, meu irmão. Aleluia! Aí às vezes a gente, bora, vamos falar em outras línguas, vamos, aí fica aquele negócio, quando na verdade já tinha que vir ativado. Você já tem que estar em oração em outras línguas, movimento no Espírito, movimento no Espírito. Aleluia!
Ministração é bom, estamos aqui recebendo ministração, mas você precisa movimentar. A movimentação, o dinamismo do Espírito está disponível para você 24 horas. E você não pode só depender de ministrações para viver uma vida intensa no Espírito. É você e o Espírito. Amizade. Partilha. Você precisa partilhar. Partilhar. Você precisa fazer ele participante do seu dia. E como você faz ele participante do seu dia? Orando em outras línguas. Falando em outras línguas. Participação, meu irmão. Você e o Espírito e você. Agora, a língua natural, ela não consegue, José está ali, ó, recebendo a ministração aí, assim, ó, os lábiozinhos, ó. É assim, vocês deveriam estar fazendo isso. Lendo a Bíblia, às vezes não sai nem som, só fazendo as coisas. Isso aqui é espiritual, meu irmão. Isso aqui é totalmente espiritual. E se você estiver no Espírito, você vai agarrar tantas coisas. Aleluia! Porque o Espírito está fazendo coisas. A língua natural, ela não comporta. Presta atenção. A língua natural, ela não comporta a tamanha profundidade do relacionamento com o Espírito. Não comporta. Você deve lembrar a passagem que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, a gente não vai ler, mas você pode ler em casa, 2 Coríntios capítulo 12. Você deve lembrar quando Paulo, ele disse assim, ele falou, capítulo 12, no verso 4, especificamente, ele explica que, aí ele fala, conheço um homem, mas a gente sabe que ele está falando dele mesmo. E ele diz, conheço um homem, se no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E aí ele começa a narrar uma visão, uma experiência espiritual, né? A gente não sabe se é visão, tanto é que ele diz, se no corpo ou fora do corpo. Ele diz, eu não sei se foi no corpo, ou não sei se eu fui, né? Se houve um êxtase, enfim, que também é visão, êxtase, mas enfim, ele começa a narrar, o fato é que ele ali está narrando uma experiência espiritual. Verso 4, ele fala o seguinte, ali naquele momento, ele ouviu palavras inefáveis. Olha só, palavras inefáveis. Na versão linguagem de hoje, diz assim, que ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Ou seja, não abarca a linguagem humana nas experiências espirituais, no que diz respeito à profundidade do relacionamento com o Espírito. A linguagem humana não consegue. Por isso que muitas vezes, quando o irmão ou a irmã está vivenciando uma experiência espiritual, ele é tomado em outras línguas. Ele está falando em outras línguas. Porque ali está havendo um relacionamento, algo profundo no que tange espiritualmente, que as palavras no natural não vão ser, não vai abarcar, não vai se compreender com palavras natural. E a Bíblia fala que eu estou trazendo isso para você entender e para reforçar o que eu estou dizendo. O relacionamento com o Espírito, essa profundidade, essa complexidade do relacionamento com o Espírito, a oração, a fala humana não vai conseguir suportar. Por isso que nos foi dado a oração em outras línguas. Amém? Você, quando está orando em outras línguas, você está falando mistério com Deus. A gente vai ver. Pode passar. Então, como a gente viu na passagem, essa amizade, essa partilha e essa participação vai gerar intimidade.
responsabilidade e companheirismo, que é o que essa palavra koinonia significa. Sabe que Deus está procurando filhos de Deus, né? Seus filhos que vivem em si esse nível de relacionamento tal, que vai começar a ter uma responsabilidade maior com o Senhor. E essa responsabilidade maior se dá por meio da comunhão, da interação. Você se comunicar com o Espírito, falando com o Espírito, deixar Ele partilhar da sua vida com Ele. Isso vai gerar intimidade, companheirismo e responsabilidade, que isso é o significado da palavra, envolve a palavra, porque às vezes a gente traz recortes, tá? Mas é uma das características do que envolve a palavra koinonia, comunhão. Aí sim, você vivenciando essa intimidade, esse companheirismo com o Senhor, aí sim, no momento que você precisar, Ele vai te aconselhar. Quantos aqui precisam do conselho do Espírito? Sabe que existe nesse exato momento situação que eu preciso ser aconselhada? É ótimo irmos nos aconselhar com o pastor. Muito bom. É importante sim, é válido sim. É bênção de Deus. Mas, amados, nós temos o conselho do Espírito. E no momento em que você está vivenciando esse relacionamento com Ele, você vai ter esse conselho. Você vai ter a ajuda que você está tanto precisando. Você vai ter a intercessão. Ele vai interceder por você. Abre, por gentileza, em Romanos. Romanos, capítulo 8. Verso 26, 8, 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, em outra versão, fala assim, o Espírito vai de encontro à sua oração, à sua súplica, e eleva, e pega aquela oração e eleva no sentido de Ele trazer como um pedido dele. Ele intercede. Agora repare, nós temos um intercessor aqui na terra e temos um intercessor, um mediador nos céus. Jesus Cristo está à direita de Deus, mas o seu Espírito está aqui na terra. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o intercessor. Temos um intercessor 24 horas, intercedendo por nós, fazendo intercessões, levando aos céus os nossos interesses. Ele é o nosso advogado, ele está advogando causas suas. Questões que você precisa, sabe aquela situação que, olhando para o natural, causas que nós precisamos de um advogado para nos representar? Nós também temos o advogado junto a Deus. 1 João fala isso, que Jesus é o nosso advogado. Mas aqui na terra, você entende? Ele é da mesma espécie. No plano de Deus, cabia Jesus no céu. Ele está à direita de Deus, amém? Nas regiões celestiais, e nós, espiritualmente falando, estamos com Ele, e isso é a base para a autoridade. Nós estamos no lugar alto de autoridade, mas veja, na proposta de Deus, é Jesus nos céus e o Espírito na terra, o Espírito do Senhor na terra. Meu Deus, isso é fantástico. Aleluia! Tem como dar errado? Aquilo que o diabo está soprando na sua mente de que vai dar errado, de que sua vida está indo de mal a pior, não cai nessa, meu irmão. Você está no melhor lugar, no lugar de força.
num lugar de poder. Agora você precisa acionar. Racadarababa. Uma situação começa a acontecer. Eu achei engraçado. Tão bonitinho. Fernando foi muito engraçado nesse dia. Ele não é muito de orar alto em outras línguas. Ele fica orando baixinho, mas ele ora. Amém? É porque cada um tem o seu jeitinho. Tem gente que fala rasgado, né? Cadê os que falam rasgado assim? Não, e a oração? A oração, cadê a oração? Minha gente, vamos aquecer. Veja como o ensino deixa quietinho, né? Mas o ensino é tão poderoso quanto o mover. Eu estou aqui debaixo da mesma unção. Você entende? Você só precisa entender e se mover com a unção. Se mova com a unção. Eu estou aprendendo a me mover na unção. Amém? Se mova. Está uma unção aqui. É a mesma unção que teve no mover inicial. A igreja está aprendendo. É preciso bases. Rakadarabahasorenaha. Reketarabashore kandarabaha. E Fernando, quando uma certa vez eu estava passando mal e ele me levou para ser socorrida. Aí nesse dia eu estava realmente com falta de ar, assim, estava uma coisa muito. E nessa hora, eu vi Fernando falando em outras línguas. Mas, sabe, eu estou falando isso porque naquela hora ele acionou a oração em outras línguas. É assim que a gente se move, deve se mover em meio à situação. Você não deve ficar acanhado em falar em outras línguas, em situações de tensão. Você deve falar em outras línguas. Foi dado a você e você deve falar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14. Aleluia. Vamos orar em outras línguas. A gente vai orar em outras línguas. 1 Coríntios capítulo 14. Pode tirar, viu, o slide. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim. 1 Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens. Quando você está orando em outras línguas, lembra amizade, partilha, comunicação. Quando você está falando em outras línguas, você está se reportando, você está dizendo, os homens eu converso depois. Os seres humanos, os meus semelhantes, eu vou conversar depois. Rabrassore kandarabaha, requetarabassore kandaha. Eu estou falando a Deus. Aleluia. Pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Essa palavra mistério, o sentido digamos que eu tenha que dar uma instrução para a Janaína, eu estou com uma instrução própria para a Janaína, e nessa instrução, nessa palavra que eu tenho, que eu me direciono a ela, eu tenho essa palavra e dentro dessa palavra está tudo o que ela necessita. É personalizado. Aleluia! É personalizado. Só para quem o Senhor quer instruir. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, nós estamos sendo instruídos a um enchimento. Enchendo. Rabarraçouquetá. Enchendo. Aleluia. Enchendo. É um enchimento que ocorre. Aleluia. Vem, por gentileza, Jana e Val. É um enchimento que ocorre. Aleluia. E à medida que você vai se entregando, Val, por favor, amarra aqui na cintura dela. Na medida que você vai enchendo, não, só fininho, deixa essa ponta, isso.
Pode amarrar. À medida que você vai se enchendo, coisas não estão acontecendo, naturalmente falando, a mente questiona. Está questionando, né? Porque parece que você está perdendo tempo, mas está havendo um enchimento. Um enchimento. Pode ir andando, pode segurar. Devagarzinho, amarra com força. E à medida que vai enchendo, sabe, irmãos, existem coisas na nossa vida. Existem coisas na nossa vida. Segura aí. Pode ficar aí, tá, meus amores? Existem coisas na nossa vida que persistem em ficar. Sabe, a Bíblia lá em Hebreus fala em pesos e pecado. Muitas vezes o pecado já saiu. Mas às vezes existem coisas que estão deixando a nossa caminhada pesada. Pesada. E a gente precisa de velocidade, porque para fazer a vontade de Deus, Jesus está voltando. Eu preciso correr velozmente, velozmente. Existem coisas que eu tenho que cooperar com o Espírito. O Espírito está lá na frente e às vezes eu estou lá atrás, cheia de peso, cheia de coisas, fraquezas. Dentro dessa palavra fraqueza, uma das coisas que significa é falta de força. Sabe, a gente sempre olha essa parte de fraqueza como sendo algo, fraqueza, eu sou fraco em tal área para pecar. Mas eu não estou falando aqui de pecado, amém? Eu não quero falar aqui, mas também existem coisas que o Espírito Santo vai te assistenciar para você se livrar de pecados de estimação. Mas agora eu não estou falando de pecado, eu estou falando de falta de força, falta de capacidade para produzir resultados, muitos resultados. Sabe, eu vejo homens e mulheres de Deus aqui capacitados no Espírito, dotados no Espírito de fazer coisas grandiosas, mas por causa de fraquezas, debilidades espirituais, estamos produzindo pouco para o Senhor. E aí a gente vai andando, pode ir soltando, segura, vai soltando, vai, Jana. E à medida que a gente vai, só que chega uma hora que emperra. Eu não sei se isso já aconteceu com você, porque comigo já aconteceu. Eu vou, aí daqui a pouco, meu Deus do céu. Aí o Espírito, ora em línguas, filha, vem ter intimidade comigo. Vai, agora eu quero que você ore em línguas de novo, vai para lá. Amém? Só para você guardar. Vai, Jana, ora em línguas, vai, andando devagarzinho. O rabacachore canta labaraçore canta labaçore canta lamanas. O rabacachore canta. Aí emperrou. Aí volta de novo, mas continua orando em línguas. 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 Vai cessar, a situação vai resolver. O segredo é oração em outras línguas. Ore em línguas, continua andando. E chega um momento, grupo de louvor, aleluia, grupo de louvor, aleluia, vai romper. Tem uma hora que rompe, porque a oração em outras línguas, a comunhão com o Espírito, acentua a natureza. Você cooperando com o Espírito, vai dar certo, fica de pé, aleluia. Eu quero que a igreja ore em outras línguas. Vamos orar, já fomos ensinados demais. Você pode estudar mais sobre o assunto, mas agora é a hora de praticar. Ore em outras línguas com intensidade. Obrigada, meus amores. Ramanahais. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Sabe qual é a única... Existem 3 tipos de línguas. 3 tipos de língua quando a Bíblia enfatiza. A língua para edificação pessoal, que foi o que a gente estudou. Oração em línguas edifica a si mesmo. O homem está edificando. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Você vai continuar lendo em casa. Línguas para edificação pessoal.
Você pode orar, você pode ativar. Não é só o Espírito Santo que vai te convidar. Intimidade com o Espírito. Fazendo as coisas. Kenneth Reagan, os filhos dele, quando ele estava no dia a dia com a família, ele estava constantemente orando em outras línguas. Ele fez grandes coisas, mas existe uma geração agora que está se levantando no mesmo poder e na mesma unção, cooperando com o Espírito. Outro tipo de oração, de línguas para interpretação. Eu preciso falar isso porque é fundamento. A gente vai continuar, eu preciso dizer isso, porque existe uma confusão acerca disso. A Bíblia, quando Paulo, a gente estava lendo 1 Coríntios capítulo 14, e quando a Bíblia fala, Paulo, se você ler o texto todo, você vai ter a impressão, e de fato, Paulo incentiva a profecia. Ele incentiva mais a profecia, ele diz, olha, eu oro em outras línguas. Vocês devem falar em outras línguas. Mas a indicação dele era a oração. Por que ele fala isso? Será que está contradizendo a importância do orar em outras línguas? Diga não forte. Ali Paulo estava falando no contexto da igreja. Agora tem um propósito. O ministro está pedindo para você, a gente vai ter um momento de oração em outras línguas. Mas a profecia, quando se trata de um culto coletivo, a profecia, de fato, ela é mais importante. Agora, existe algo que pode acontecer que tem o mesmo efeito da profecia, que é a última oração. Eu falei de duas, a terceira oração, a terceira língua. Línguas com interpretação. A línguas com interpretação, ela tem a mesma importância, o mesmo efeito que uma profecia. Mas repare, eu posso estar orando em outras línguas para minha edificação. E não vir a inspiração para interpretar. Mas eu estou me edificando, como diz a palavra. Agora, a interpretação vai ser uma manifestação do Espírito. O Espírito vai conceder. Aí, se conceder, aí a gente vai interpretar. E a igreja, coletivamente, deve buscar os dons. Deve se mover nisso. Amém? Se alguém, um exemplo, está havendo uma ministração, começou a ministração, aí de repente alguém se levanta e começa a orar em outras línguas. Bem, a gente precisa ter ordem e decência. O Espírito Santo não vai ser arbitrário com ele mesmo. Então, essa oração em outras línguas não é coerente se ter. A gente precisa, como igreja, aprender a se mover. E quando houver uma oração em outras línguas que se sobressaia, deve ter interpretação. Porque se não tiver, fica algo, porque a oração em línguas para edificação é para si mesmo. Se é uma oração em línguas alto, no sentido todo mundo está calado e a oração em outras línguas vai sobressair, precisa ter interpretação. Amém? E o outro ponto é a línguas com variedades. É você falar, ser concedido no Espírito, você falar em línguas, e você vai falar em um idioma conhecido sem você saber. Aconteceu aqui já algumas vezes de Gadelha estar ministrando. Gadelha se move, né, na unção profética, ele é um profeta, e o dom de variedade de língua se manifestar. Ele começou a falar inglês. Ele ministrando, fluindo, o Espírito concedeu ele falar inglês. E alguns irmãos compreenderam o que ele estava falando. Isso é variedade de línguas. Amém? Então, que vocês possam realmente mergulhar. Porque é tempo de mergulhar. É tempo de mergulhar. Sabe, irmãos, esses dias o Espírito Santo falou ao meu coração. O Senhor falou ao meu coração, Sandra, o meu espírito demonstrará coisas. Sabe que existem demonstrações do Espírito? Coisas que não vai ser nem eu nem você que vamos fazer, porque nós não podemos, mas Ele quer fazer para você e através de você. Amém. Que possamos deixar o Espírito Santo guiar, amém? Abre tua boca, fala um pouco em outras línguas, ainda há mais para a gente receber nessa manhã.